Queridos, graças e paz, que bênção estar com vocês mais um dia, nesse domingo. Eu peço que você já abra a sua Bíblia, no Salmo 4. Esse é um texto muito conhecido. Talvez você saiba até de cor o versículo 8. Alguém lembra aí? Rapidinho. Não vale abrir. Isso, não vale, agora vale. Em paz. Vamos juntos, queridos. Em paz, me deito, logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes... Esse texto é muito conhecido, muito antigo, muito abençoador para a nossa vida. Mas eu quero ler o contexto dele. O que está acontecendo? Que Davi, no final desse texto, fala que o sono dele é protegido em relação a um Deus Todo-Poderoso. Num momento onde nós estamos vivendo uma época de remédios e muitos remédios, eu creio que Deus é o Deus do nosso repouso. E que nós podemos, nesse exato momento da noite, um pouquinho antes de dormir, falar desse repouso, falar desse remédio, falar dessa bênção para a gente. Então vamos lá? Primeiro versículo até o versículo 8. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Queridos, essa é uma oração de Davi. Alguns comentaristas apontam a realidade de Davi, uma realidade insuportável de angústia. E nós aprendemos aqui uma oração daquele que está angustiado. Nós não conseguimos afirmar certinho em relação a Davi estava fugindo de inimigos, Davi fugindo propriamente de Saul, mas o que nós percebemos aqui é que esse salmo dá voz a uma oração de alguém que está aflito. E é interessante que é um homem segundo o coração de Deus, que teve problemas difíceis na vida, assassinato, adultério, um homem pecador, como eu e você. Mas que em muitos momentos da vida entendeu e compreendeu a posição da oração. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, queridos. A oração de quem está angustiado. A oração de quando estamos fracassados. A oração de quando você nem oração tem vontade de fazer. Eu não sei se já chegou nesse momento, talvez nessa parte da vida, onde nem oração você consegue levar ao nosso Deus. E eu não quero que você feche a Bíblia, porque a gente vai verso a verso. Então, presta atenção no primeiro versículo aí, o texto vai dizer o quê? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele inicia essa oração clamando a um Deus de justiça. Ele está dizendo basicamente assim, olha, a minha justiça não é boa. A justiça dos homens, porque é interessante que esse texto vai fazer um paralelo entre aquele que é o homem piedoso e aquele que é o homem maldoso. Os homens maus, ele está trabalhando essas duas questões nesse texto. E ele inicia falando isso, ó, o Senhor é o Deus da justiça. Tem gente querendo fazer justiça com a própria mão. Tem gente colocando a própria justiça na sua família, nos seus requerimentos, nas suas ideias de justiça. Queridos, como a gente pode falar de justiça hoje em dia? Se quando você olha lá para cima, tem problemas de injustiças. Quando você olha no seu dia a dia, você encontra injustiça. Davi, ele inicia esse salmo demonstrando, falando assim, olha, Deus, responde-me pelo amor do Senhor. Eu clamo a Ti em alta voz, porque o Senhor é o Deus da minha justiça.
A justiça não é o dinheiro dele. A justiça não são as riquezas que ele tinha, ou o palácio, ou o exército. Ele entende que a justiça perfeita vem de Deus. Eu olho para um texto desse e eu percebo que um homem angustiado inicia uma caminhada de oração dizendo: o Senhor é o Deus da justiça, mesmo que as injustiças estejam acontecendo nessa terra. Como eu gosto de fazer aconselhamento, porque aconselhamento basicamente é ouvir o povo. E a maioria do povo geralmente fala assim, eu faço aconselhamento com pessoas que hoje tem um terminho chamado desigrejados, que é um pessoal assim, que está às vezes no online, não, eu sou membro online. Um pouco estranho falar isso, mas é membro online. Estou com membro online e tal. E igreja online, e não tem muito contato, né? É mais higiênico, né? Não quero ter contato muito com pessoas. E essa moda pegou muito na pandemia. E essa ideia de membro online, essa ideia de desigrejado, não, eu não tenho igreja, minha igreja é Jesus. Queridos, isso é a maior furada de todas. Essa é a maior furada. Eu não consigo entender de verdade. O pessoal mais antigo que vai entender o que eu estou falando. Como que fica um mês sem vir para a igreja? Como que você consegue? Sem comunhão, sem ouvir de pessoas, sem a troca de conversas. Ah, não, Diego, você está sendo legalista. Não, eu estou falando o amor por esse Deus de justiça. Não tem justiça lá fora, tem justiça aqui dentro. Porque Deus é o Deus de justiça, onde nós clamamos como Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. E ele vai completar, na angústia me tens aliviado. Esse texto é tão lindo, gente. Quando você vai lá no original, você chega lá, essa ideia, quando ele coloca aqui, do estressado, ali, da angústia e do alívio, ele está falando assim, olha, Deus, o Senhor é Deus da minha justiça. E quando eu estou apertado, é basicamente esse o termo. Quando estou apertado, o Senhor me dá espaço. Pessoal que tem casa grande aí, 5 quartos, 6 quartos. Pessoal de roça, antigamente, né? As roças tinham 12 quartos, um monte de quarto, né? Era difícil de limpar bastante, né? Coloca essa pessoa num apartamento aí, num apartamento de 30 metros quadrados. Ela não aguenta, ela fica apertada. É essa ideia que Davi está colocando para Deus. Olha, Deus, quando eu estou apertado de coração, apertado emocionalmente, apertado com aflições, espiritualmente falando, não tem como respirar, o Senhor é o meu alívio. O Senhor é o meu espaço. O Senhor é que deixa a minha vida com um espaço para respirar. Eu não sei se você já chegou nesse lugar, mas de quase falta de fôlego espiritualmente falando. Queridos, nós estamos falando de um homem que está sofrendo, angustiado, e criou uma música. Interessante, né? O Adalto não está aqui, mas daria para a gente falar na questão do Ministério de Louvor. Pensa só uma música como essa, cantada hoje em dia. Deus, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade, a mentira. Eu acho que tem um pessoal da igreja que nem ia gostar muito de cantar isso. Parece que a gente está cada vez mais egocêntrico, mais idólatra, colocando o homem no centro sempre. Até nossas músicas estão refletindo isso, gente. Hoje nós cantamos músicas mais antigas, até porque quem vos fala não tem muita habilidade para cantar música nova. Então, recorri às antigas. As antigas, grande é o Senhor, é Deus, louvando, bem dizendo esse Deus de justiça. Então ele está ensinando para a gente uma música. Isso aqui é música, gente, é salmo, é cantado. O texto vai dizer exatamente isso, olha, salmo para ser cantado, para ser proclamado na igreja. Queridos, a gente não deixou mais agora ter o espaço de angústia. A gente tem passado por tempos de angústia, eu e a Ju, por a gente ter perdido o nosso filho faz pouco tempo. E a gente percebe que as pessoas não gostam de ver pessoas que estão sofrendo. Ou geralmente falam assim, não, Diego, vai passar logo. A gente sabe que vai passar. Mas de verdade é difícil lidar com isso. Às vezes passa, mas depois vem com tudo. E vem forte, a gente cai de novo no chão e levanta de novo e vem para cá e prega a palavra de Deus. É esse ambiente difícil de lidar. Mas o que a gente percebe muito caminhando próximo com essa angústia e entendendo a voz de Davi aqui, é que muitas vezes nós não temos espaço para angústia. Queridos, qual foi a última vez que você conseguiu chorar com alguém?
e colocar sua angústia. Falar, olha, eu não aguento mais isso. Porque Davi, ele coloca o que está batendo no coração dele. Ele está falando dos homens ímpios. Os homens ímpios, ele começa agora no versículo trabalhando. Olha o 2, queridos. Ele vai trabalhar 3 questões aqui. Primeira questão, os homens ímpios. Até quando tornareis a minha glória em vexame? Invertendo as coisas. Eu não sei se vocês conhecem a sociedade assim, que inverte. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Acho que vocês conhecem a sociedade assim. Muito parecido com a nossa, né? Ele está falando, olha, esses homens ímpios são como? Tornam a glória dele em vexame, jogam um servo de Deus no chão, aquilo que é certo agora nem é tão certo assim, a minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, nós construímos uma única verdade, ou um plural de verdades. Então esse é o primeiro ponto, em relação ao sofrimento que ele está passando. Segundo ponto, e amareis a vaidade. Parece que eu estou falando da nossa sociedade. Homens que invertem o certo pelo errado, homens que amam a vaidade e, por fim, buscam a mentira. Eu estou falando de 2023, não é possível. Eu estou falando dos nossos amigos, eu estou falando do nosso coração, que troca o que é certo. Ah, Diego, mas nem é tão errado assim. Ah, Diego, mas é mais ou menos. Não, vamos dar um ajuste aqui, a gente gosta de ajuste, né? A gente gosta de passar um pouco de pano aqui, um imposto aqui, uma corrupção pequena ali, um trabalho mal feito aqui, um trabalho onde não, mas é porque eu estou ruim. É porque eu estou ruim. Queridos, ele está dizendo exatamente isso, ele está colocando os 2 homens aqui, aquele que é piedoso, o piedoso inicia a tua vida orando a Deus, clamando a um Deus todo-poderoso e falando, o Senhor é o Deus da justiça. Olha como os homens maus são. Os homens maus trocam a glória por vexame, amam a vaidade e buscam pela mentira. De verdade, queridos, a nossa igreja precisa orar mais. A nossa igreja precisa olhar mais para um texto como esse, como uma oração, como um canto, e falar, Deus, coloca isso no nosso coração, que a gente possa entender que as pessoas são maus, as pessoas estão passando por dificuldade, as pessoas estão desse jeito aqui, e eu, entendendo o Evangelho, eu posso trazer esse alívio. Agora você começa a entender um pouco mais o versículo 8. Porque o homem piedoso começa a caminhada cristã orando, Deus responde, Senhor. O Senhor é o Deus da minha justiça. Para de tentar a justiça própria. Para de se auto-sabotar. Não, que eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou construir. O Deus é o Deus da nossa justiça. Aquilo que foi colocado no teu coração, às vezes uma mágoa, deixa debaixo do Deus da justiça. Não é você que faz. Teve uma vez, há muito tempo atrás, eu aconselhei uma senhora que ela não participava de uma igreja, não se envolvia, porque ela tinha uma mágoa tremenda com quem estava lá na igreja. E eu sempre falo assim, seja bem-vinda, porque geralmente é assim, né? Não, lá tem muito hipócrita e tal, né? Aí eu brinco e falo, seja bem-vindo, sempre cabe mais um. Então, fica à vontade, pode chegar, sempre cabe mais um. Porque aqui é o lugar do hipócrita. Mas redimido, que entendeu que é hipócrita, que entendeu como Davi, em outros textos, pequei contra os céus, pequei contra ti somente, o meu pecado está posto na porta, eu pequei contra os céus. Entende a realidade do coração e compreende um Deus da justiça, que na angústia tem alívio. Como está o coração aí? Pensa um pouquinho. Segunda-feira, amanhã, primeiro dia da semana em relação ao trabalho. Como está o coração? Tem buscado alívio aonde? Tem buscado espaço aonde? Uma coisa que eu percebi nesse período de angústia foi que não adianta mudar as coisas. A aflição sempre volta. Nós mudamos de apartamento, nós mudamos de roupa, nós mudamos de músicas, nós mudamos até de jeito. A angústia ainda está na porta. Não adianta mudar coisas. Enquanto o teu coração começar sempre pensando em coisas, em mudar coisas, mudar período, não, eu vou mudar de casa, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, não adianta, não adianta. Adianta começar a tua vida, responde-me quando clamo ao Deus da minha justiça. Adianta começar assim, não, quando eu tiver uma casa própria, quando eu tiver uma faculdade,
Quando os meus filhos estiverem formados, quando os meus filhos casarem, tudo isso passa e a angústia continua batendo na porta e batendo na porta. A falta, a solidão, a mágoa. O que ele está colocando para a gente aqui, queridos, é que é o nosso Deus de justiça que vai responder. As coisas podem estar do jeito que você imaginar. Mudou de casa, fez ou não fez, mas é o Deus de justiça que responde. Os homens maus estão aí. As dificuldades estão aí, que nos levam para buscar mentira, que nos levam a ter vexame em relação à glória, que nos leva à vaidade. É isso que o texto está dizendo. Olha o versículo 3, ele vai continuar. Depois dele dar esse resumo dos homens, ele vai dizer: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Quem distingue essa realidade do homem mau ou não é o Deus Todo-Poderoso. Ele que vai entender, é o Senhor que me ouve quando eu clamo por Ele. Tem gente achando que precisa de selo, né? Não, eu vou precisar de uma chancela da igreja. Não, agora eu sou crente. Querido, confissão no teu quarto fechado, choro, clamor por Ele, sem muitas vezes não ter ninguém na igreja. Hoje eu preguei lá em Jambeiro, e está tendo festa de tropeiro lá, a cidade fica muito bagunçada. Cheguei lá, tinha pouca gente, tinha 7 pessoas. Fiquei pensando assim, né? Falei, Deus, o Senhor me mandou para pregar para 7. É para 7, é para 100, é para 1000, é do mesmo jeito. É o Evangelho de Jesus. Eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar que sou eu que vou distinguir quem é e quem não é. O texto está bem claro, sabei, porém, que é o Senhor que distingue para si o piedoso. É Ele que determina quem é piedoso, é Ele que olha no quarto fechado, não sou eu, nem é você. Tem gente colocando marquinhas, plaquinhas. Esse aqui não pode vir para a igreja, esse aqui pode, esse aqui está bonzinho, esse aqui tem dízimo alto, então pode vir para a igreja. Esse aqui não tem dízimo, não vem para a igreja não. Queridos, enquanto a gente começar, a gente está achando que nós somos o Espírito Santo, né? Fazendo o papel dele. Nosso papel, queridos, é começar a nossa vida no versículo 1. Responde-me, Deus, quando eu clamo, Deus de justiça, Todo-Poderoso. Qual foi a última vez que você fez isso? Está com justiça muito própria? Está com muita justiça própria? Está pensando muito do seu jeito? Está colocando as suas próprias coisas? Como que está o coração? Pensa, é isso que Davi está colocando para a gente. E aqui no versículo 4 entra o famoso versículo de Efésios. Irai-vos e não pequeis. Vocês conheciam esse restinho de texto? Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Que coisa mais linda. Ele está falando assim, olha, a ira vai vir. Como vinha para Davi? Com os inimigos. Com Saul, batendo na porta. Vinha a ira. Irai-vos, mas não pequeis. E como que você não peca? O próprio texto vai responder, gente. Como que você não peca? Consulta no travesseiro o coração e sossega. E ainda no versículo em diante ele vai dizer, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. 3 coisas para você não pecar quando a ira bate. Primeira, consulta no teu travesseiro o coração. Rasga lá o travesseiro. Chora lá no travesseiro. Se precisar trocar aquele travesseiro seu que já é velhinho, troca o travesseiro. Rasga lá, conversa com ele. Você tem que ter esse ambiente de dizer, Deus, eu não aguento mais, a minha angústia está batendo na porta, eu não estou aguentando mais. Você tem que ter esse ambiente, porque senão a ira transforma-se em pecado. Ele está dizendo, irai-vos. Aí a Ju até perguntou assim, mas que ira que é boa? Ira contra a injustiça. Quando você vê uma injustiça, você não fica irado? Corrupção, quando você liga a TV, você não fica irado? É essa ira. Quando você vê injustiça, quando você vê pessoas passando por dificuldade e nada acontece, pelo pior ainda, as pessoas vão lá e humilham aquela pessoa. Isso é ira, mas não deixe com que isso se transforme em pecado. Irai-vos e não pequeis. Então vamos fazer a escadinha aqui. O que ele fala primeiro? Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Descansa, querido. Lá no início da oração você não disse que Deus é o Deus da justiça? Por que você quer justiça própria? Por que é você que vai matar aquele lá? E aí a gente tem esse discurso, né? Não, que eu mato mesmo. E que eu faço isso mesmo. Na hora do vamos ver mesmo, ninguém mata ninguém, né? Fica aquele negócio, né? Não, que eu mato, eu bato, eu faço. Ei, filho, calma o teu coração.
Calma o teu coração. Irai-vos, mas não pequei. E descansa o teu coração no travesseiro. Rasga o teu coração no travesseiro. O que me parece, queridos, é que a gente deixou o relacionamento de lado. A gente não ora como antigamente. A gente ora menos. Essa sociedade está muito maluca. O tempo está cada vez mais veloz, parece. A gente tem cada vez mais coisas para fazer. Aí você fica vendo, né? Não, quando eu aposentar vai ser mais tranquilo. Aí você vai lá ver o aposentado, ele tem xadrez, dança, tem isso, tem aquilo, é hidro, aquilo e tal. Aí eu falei, nossa, mas eu não quero aposentar, não. Eu vou ficar mais sossegadinho aqui. Queridos, a realidade é, nós colocamos muitas coisas no nosso coração. E aí, na hora que não vamos ver mesmo, no momento de oração, da piedade pessoal, a gente deixa de lado. A gente não tem tempo. Não, Diego, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer isso. Olha o tempo que a gente está tendo para aprender um salmo inteiro. Pouco tempo. E a gente está sendo abençoado por esse salmo. Segunda coisa que ele fala em relação à ira, né? Ofereceis sacrifício de justiça. Atos de justiça. Quando aqui nós estamos falando de justiça, a gente está falando sobre integridade aqui nesse texto. Integridade, queridos. Sabe aquela ideia da normalidade que nós tínhamos antes e que agora é errado? É isso. É ser íntegro. Tem crente roubando na empresa. Tem crente que não gosta de trabalhar. O mínimo. Não tem um envolvimento com o trabalho. Mata o trabalho. Não, Diego, é muito pesado. Vou ficar 1h30 do banheiro. Você acha isso justo? Você acha isso realmente justo? Gente, ele está falando disso. Ele está falando de integridade. Ofereçam sacrifícios de integridade. Pode ser muito bonito você chegar aqui à frente e falar, Deus, beneplácito, Deus de Isaac, Jacó, e vai falando os patriarcas, e vai falando todo mundo da Bíblia, e na hora que desce não tem oferta de justiça. É envolvimento de justiça, de integridade. Integridade, ser completo, íntegro. Agora, a gente tem que ensinar até os jovens e adolescentes a serem íntegros. Ao básico. Eu estava conversando esses dias com o senhor lá da roça, e eu falei que às vezes eu tenho dificuldade com isso, questão da hombridade, do trabalho com o adolescente e tal, porque o que aconteceu, queridos? A adolescência está sendo jogada mais para frente. Então, hoje não é mais adolescência, é adultocência que chama. Tem até um estudo falando sobre isso. Então, está tudo bem 32 anos em casa, com a mãe. Está tudo bem nessa visão, dessa perspectiva da pesquisa. Né? E aí eu conversando com esse senhor da roça, falou, Diego, traz aqui 10 dias eu resolvo. 20 mourões enfincados num dia. Traz aqui que eu coloco aí para trabalhar desse jeito. É difícil a gente ponderar, né? Porque aí você tem duas gerações aqui. Uma geração que quer fazer na marra, que é a geração dos nossos pais, né? E a outra geração que, ai meu Deus do céu, não aguento. Sempre parece que está com anemia, alguma coisa, falta um ferro, sabe, um mocotó para dar uma balançada. Às vezes parece que falta isso, mas tudo bem. Queridos, como que nós vamos equilibrar isso? Como que a gente vai equilibrar isso? Vida de oração. Chama o jovem para orar. Porque se você falar alguma coisa, não vai adiantar nada. Eu estou percebendo isso. Não adianta pegar o jovem da igreja aqui, rachar a cuca dele e colocar o Salmo 4. Não adianta. É oração junto com ele. Vem ver o que eu estou fazendo. Tem uma ideia de ministério que eu vi uma vez, acho que era um teólogo inglês, que ele falava isso. Eu faço, você vê fazendo. Depois eu saio e eu vejo você fazendo. Isso é igreja, ministério. Nem todo mundo sabe tocar violão. Nem todo mundo sabe, talvez, mexer lá atrás. Mas vem cá, aprende. E depois, pode fazer, eu fico do ladinho, e depois eu saio. E depois essa pessoa ensina a outra. Então, queridos, o básico, essa ideia de que a gente não tem mais sacrifício de justiça, integridade, sabe, demonstrar isso para Deus. Deus, eu tenho pecado, eu tenho dificuldades, mas eu estou aqui, olha, eu estou aqui para oferecer ofertas aqui de justiça, de integridade. Deus, toma o meu coração inteiro. Toma o meu coração inteiro. Então, essas três realidades da ira, a partir do versículo 4. Não fecha sua Bíblia aí, não, que a gente vai em seguidinho. Então, irai-vos e não pequeis. Primeira coisa, consulta o teu travesseiro, lá com o coração. Segundo, ofereça sacrifício de justiça. E, por fim, confia no Senhor. Eu acho que esse confia no Senhor bate muito no nosso coração ansioso. Quem é ansioso aqui é difícil falar isso aqui, né? É difícil demais. Porque para o ansioso, isso aqui machuca demais. Mas é só confiar.
Mas não precisa fazer nada. Não, você precisa. Rasga o teu coração no travesseiro. Ele já falou o que você precisa fazer. Rasga o teu coração no travesseiro e oferece tributos de justiça. Tá, mas e aí? E agora? O que eu faço mais? Meu Deus, o que eu faço mais? O que eu construo? O que eu tenho que buscar? O que eu tenho que fazer? Nós estamos numa geração que a gente tem que fazer alguma coisa sempre. E aí, quando chega na espiritualidade com Deus, a gente, nossa, e agora? O que vai acontecer? É isso. Confia no Senhor. Isso aqui tem que tratar o nosso coração ansioso, gente. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O mais Ele fará. Ele disse, confia, descansa no Senhor. É tão simples a palavra de Deus, né? Mas é difícil para a gente entender. O nosso coração é muito pecador para conseguir compreender algumas verdades como essa. Confia no Senhor. Olha a diferença de quem não confia no Senhor. Versículo 6, logo em diante. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Ansioso, ó nós aqui, gente. Versículo 6. Quem nos dará a conhecer o bem? É basicamente isso, olha, eu preciso saber do futuro. Eu preciso estar tudo detalhadinho, tudo perfeitinho. Quem me dará a conhecer o bem? Eu preciso conhecer lá na frente. Oh, a gente não é Deus. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. O que eu sei é, confia no Senhor. Queridos, quando a gente passa por dificuldade, esses textos aqui pulam na nossa mente. Porque lá no lixo, lá no fundo do poço, você não encontra mais ninguém. Lá no fundo do poço, nem a tua força está lá. Porque você já está no fundo do poço. Então você encontra um ambiente onde só Deus está lá. E aí eu pergunto, só? É tudo que você precisa. E é essa resposta que o salmista dá aqui agora. Ele fala, eu não preciso conhecer o que vai acontecer de bem ou de mal. Eu não preciso conhecer o futuro. Eu não preciso conhecer essas coisas. O que ele vai dizer? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ele está falando assim, eu não preciso conhecer o futuro. Eu preciso te conhecer mais. Eu não preciso ter mais dinheiro. Eu não preciso conhecer o bem ou o mal. Eu não preciso ir além com as coisas. Eu não preciso ser Deus na terra. Eu preciso conhecer a luz do teu rosto. O salmista está nos ensinando assim, olha, nada nesse mundo pode ser maior do que conhecer a tua face. Queridos, o que eles viram aonde eles só desejavam isso? O que será que eles viram? O que será que eles viveram a ponto deles falarem assim, olha, eu não preciso conhecer o bem ou o mal. Eu não preciso conhecer o futuro. O que será que eles viveram? Eu quero viver isso. Você precisa ansiar por isso. Esse anseio de, olha Deus, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Olha para a gente. E que nada mais essa terra tenha luz como o teu rosto. Tem gente amando aqui. A gente prega durante tanto tempo aqui na igreja. E tem gente continuando, amando, continuando, e ama aqui, e aqui, e agora, e aqui, agora. Não faz sentido o céu para você. Se tudo está aqui, se toda a tua riqueza, se todo o teu poder, se toda a tua família, se tudo está aqui, o céu não faz sentido para você. Tem que ter algo além, tem que almejar algo além, tem que pensar nessa luz no rosto. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, eu não preciso conhecer mais nada, eu preciso ver a luz do teu rosto. Eu olhei aqui o Tadeu, lembrei do ministério de Deão. Por um bom tempo eu fiquei pensando, falei, Deus, que eu trabalho em escola, eu sei que eles pegam, e o Tadeu sabe disso, pegam as Bíblias, às vezes jogam fora e tal. Mas, gente, depois que eu li esse texto, vocês realmente creem que só a palavra de Deus basta? Então continua, Gideão. Só a palavra de Deus basta. Talvez aquele lixo vai ser rasgado mais para frente, alguém vai pegar e vai ler, que eu imagino que tem histórias como essas. Por quê? Porque a palavra de Deus basta. É isso que o texto está dizendo. Só a luz de Deus, a luz do rosto dele, eu não preciso de mais nada. Por isso que nós confiamos. Você que tem timidez, você que tem aflito, fala, ai Deus, eu não sei pregar, compra uma Bíblia e dá.
E fala, ó, vai lá ver pregação, pastor Hernandes, Nicodemos, vê outras pessoas, presta atenção nas pregações. Porque é isso que ele está dizendo, olha, eu estou almejando a luz do teu rosto, nada de conhecer o bem ou o mal ou o futuro. Confia nesse Deus. Aí, crente mole. Ah, se Deus quiser fazer, faz. Ele vai fazer, se você é mole ou não, isso acontece. Não depende da gente, é Ele que faz. Mas, a tua relação com a obra, querido, a tua relação com a obra, mesmo cansado, aflito, sobrecarregado, angustiado, a gente continua. Davi nos ensinou isso. A gente está continuando. Mesmo cansado, sobrecarregado, destruído, abalado, a gente continua. Esse é o nosso Deus. O texto vai continuar e a gente vai terminar aqui, a partir do versículo 7. O 7 é muito bonito, ele vai falar, olha, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Lembra aí do contraponto, homens maus e piedosos. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ele está dizendo assim, olha, a alegria deles é quando tudo vai bem. Eu relembro um pouquinho da história de Jó aqui, quando Satanás chegou com Deus. Falou assim, ele é assim porque tem cereal, tem vinho, tem tudo. Arranca dele para ver o que vai acontecer. E aconteceu o quê? Um homem que no final disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu provo do Senhor. Mesmo com os amigos batendo lá, ficaram em silêncio, depois desceram o bambu nele. Não, você deve ter pecado, não é possível. Mesmo com a mulher do lado, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha que vida detestável que você está vivendo. E ele calado, e quando ele começa a falar, ele fala com quem? Com Deus, ele rasga o coração. Ele fala com os amigos, ele responde alguns ou outros. Mas a conversa séria que ele tem ali é com Deus. Pergunto, Deus responde? No final, a resposta de Deus é muito bonita, né? Ele fala assim, onde você estava? Eu gosto muito dessa frase lá em Jó. Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde que você estava quando eu fiz os montes? Onde você estava? Aí Jó foi quebrado. Aí lá no 44 em diante ele vai dizer, olha, eu não te conhecia. Essa semana eu vi um vídeo do Nicodemos, eu achei muito bonito, que ele falou assim, queridos, o que é disciplina de Deus? Porque às vezes a gente fica pensando, né, nossa, a gente tá com Deus e estamos lá, e Deus vai lá e puxa a nossa orelha, né? Disciplina a gente, faz assim e tal. Ele falou assim, Deus só disciplina os seus. Então, se você está passando por uma disciplina de Deus, e quando eu falo disciplina, é um puxão de orelha, e que às vezes está sendo agora, nesse momento. Levante os olhos para Deus e fala, Deus, obrigado, porque eu sou filho. Deus não disciplina aquele que não é filho. E essa é uma das formas, lá em Romanos fala, ele tira o freio. Porque o que acontece com a gente é ele refreia a maldade do nosso coração. A diferença daquele que crê em Cristo Jesus, daquele que não crê, é que nós temos um freio que refreia a maldade do nosso coração. Nós temos um Espírito Santo que para isso, que incomoda o nosso coração, que fala, você está errado, precisa mudar. E essa realidade, quando eu percebo nesses textos que Deus tira o freio. Você quer maldade? Continua. Quer sociedade mais pior do que essa que a gente está vivendo? Que já não tem mais freio para nada? Gente, a cosmovisão cristã já mudou. Nós não vivemos mais na cosmovisão cristã. Hoje, ser cristão é contracultural. Há 100 anos não era. Eu não podia... Antigamente a gente nem se falava sobre ideologia de gênero. A gente não falava sobre isso. Porque a cultura, a máxima, a cosmovisão que imperava era a cosmovisão cristã. E agora, a gente, quando vira e fala assim, Deus criou macho e fêmea. Gênesis, estou falando de Gênesis, estou lendo um versículo. Eu estou sendo contra a cultura. Que incrível, né, gente? Olha a sociedade que nós vivemos. Onde só de ler um texto, eu estou machucando muitas pessoas. Por quê? Porque Deus tirou o freio. Vocês querem desejos? Vocês querem carnalidades? Então tá bom, ele tira o freio. Que a gente possa compreender esse texto, queridos. Que a gente possa entender essa alegria
que é Deus que coloca no nosso coração. Esse versículo 7, ele termina muito apontando para Deus. Ele está falando assim, olha, meu coração é angustiado demais. Mas alegria me puseste no coração. Não é uma alegria forjada, não é uma alegria criada, não é nada disso. Deus colocou a alegria no meu coração. Talvez a alegria da salvação que ele esteja dizendo aqui. A alegria do livramento num momento como esse, às vezes sendo fugitivo de Saul. A alegria de ter amigos, a alegria da salvação, queridos. Deus me colocou a alegria no coração. A alegria não é forjada, queridos. A alegria tem um nome, Jesus Cristo. Esse é o nome da alegria. Aquele que crê no nome de Cristo Jesus será salvo. E aí agora nós chegamos no versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Agora você entende por que ele deita em paz? É claro que ele deita em paz. Ele inicia a vida dele clamando por um Deus de justiça. Ele coloca a vida dele debaixo das mãos de Deus. Ele entende que a ira vem, mas que ele rasga o coração no travesseiro. Que ele oferece sacrifícios de justiça. Que ele confia em Deus. Agora eu entendo. Eu compreendo agora esse texto. Em paz me deito. É óbvio que em paz me deito. Porque só Tu me fazes repousar seguro. Gente, palavra de Deus exatamente assim, sempre assim. Deus começa com a obra, é Ele que faz, é Ele que coloca no nosso coração, é Ele que continua essa obra, é Ele que persevera até o fim, não é nada da gente, é Ele que faz. Ei, Diego, mas aí fica um pouco difícil de lidar com isso, né? Eu não vou fazer nada? Em gratidão nós sentamos aqui. Em gratidão nós servimos no Judô, em Taubaté, Vila Guarani, São José, ministérios, em gratidão. A um Deus que já fez por nós. Eu espero que Deus tenha falado no teu coração. Espero que daqui a algumas horas você possa ler esse texto. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque não é o seu trabalho que faz tudo isso. Porque não é aquilo que você vai buscar amanhã. O desespero, ou que você tem que fechar um negócio amanhã, ou um emprego que está quase caindo ali na segunda. Não, você dorme com sono, tranquilo. Porque só Tu me fazes repousar seguro. Que Deus abençoe muito a nossa vida. Baixe sua cabeça, temos um tempo de oração.